Fala meu time Caipora, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 7 de fevereiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, no final do vídeo teremos o nosso bilhete Caipora com os palpites de hoje, beleza? E também temos o nosso canal no WhatsApp com o link no topo dos comentários com palpites na live stream durante todos os dias. E também temos a nossa planilha Caipora com todos os resultados dos nossos palpites. Beleza, galera? Vamos lá pro vídeo? Bora lá então! Bora pra intro! Fala galera, agora eu vou começar a trazer para vocês os resultados dos palpites do vídeo anterior, beleza? Tivemos 18 palpites ontem com 11 greens até o momento e 2 reds. São algumas partidas que ainda estão para rolar no dia de hoje, beleza galera? Então vamos acompanhar para termos esses resultados, beleza? E também, eu creio que vocês estão percebendo que temos uma partida do Irã contra o Qatar que está na planilha do vídeo de ontem e Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. Esses jogos rolarão no dia 7, beleza? Houve um equívoco na hora de fazer o levantamento dos jogos e acabamos gravando esse jogo que seria para amanhã, beleza galera? Então se vocês quiserem acrescentar nos palpites do vídeo de amanhã, eu creio que vocês terão que ver o vídeo do dia anterior, beleza galera? Vamos lá então, vamos começar com as análises dos nossos jogos. Trouxe aqui para vocês Nigéria contra a África do Sul. Trouxe essa partida da Copa das Nações Africanas com o mercado de under 3,5 gols. A Nigéria tem 59% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A África do Sul tem 61%. No histórico são 6 vitórias da Nigéria, 4 empates e 1 vitória da África do Sul. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, a Nigéria vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida da África do Sul contra a Namíbia que foi 4-0. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Costa do Marfim contra Congo. Separei essa partida ainda na Copa das Nações Africanas com under 3,5 gols também. A Costa do Marfim é a sensação da Copa das Nações Africanas. Ela tem 44% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Congo tem 56%. No histórico, são 3 vitórias do Costa do Marfim, 2 empates e 1 vitória do Congo, e a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, a Costa do Marfim vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Congo vem sem derrotas nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Por esse motivo, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Real Estelí versus Clube América. Separei essa partida na Copa dos Campeões da CONCACAF com o mercado de under 4,5 gols. O América do México tem 65% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Estelí tem 50%. Nos últimos jogos nos campeonatos temos under 4,5 gols em quase todas as partidas, então para essa partida eu acredito que nós teremos um under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Forge versus Chivas de Guadalajara. Separei essa partida ainda na Copa dos Campeões com over 1,5 gols. O Chivas tem 64% de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Forge tem 72%. Em séries, o Forge vem vencendo a 3 partidas e nos últimos jogos que vem ocorrendo nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Altai versus Al-Ittihad Jeddah. Separei essa partida na primeira divisão da Arábia Saudita com over 1,5 gols. O Al-Ittihad tem 61% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Altai tem 39%. No histórico são 6 partidas com 4 vitórias do Al-Ittihad e 2 vitórias do Altai. E a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Al-Ittihad vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Altai vem perdendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas e na casa do Altai, over 1,5 gol na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Al-Qidouj contra o Altai, que foi 1-0, e outra do Al-Fateh contra o Altai também foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Gaziantep versus Fenerbahçe. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo.
Por que eu separei este mercado na Copa da Turquia? O Fenerbahçe tem 68% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gaziantep tem 50%. No histórico são 9 vitórias do Fenerbahçe e 2 do Gaziantep, e a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Gaziantep vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Fenerbahçe vem vencendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over-gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, e verificando na casa do Gaziantep, vem ocorrendo gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Nos últimos jogos no campeonato, temos over-gol no primeiro tempo na maioria das partidas, então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Santa Clara contra Porto. Separa essa partida na Taça de Portugal com over 1,5 gols. O Porto, jogando fora de casa, tem 67% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santa Clara também tem 78%. No histórico, são 14 vitórias do Porto, um empate e uma vitória do Santa Clara. E a média de gols é de acima de 2,5. Em série, o Santa Clara vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Porto vem sem derrotas nos últimos 5 e venceu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo over 1,5 gols na maioria delas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, União de Leiria versus Sport. Separei essa partida na Taça de Portugal com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Sport tem 75% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Leiria tem 50%. No histórico são 9 vitórias do Sport, 7 empates e 4 vitórias do Leiria. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Sport vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Feyenoord versus AZ Alkmaar. Separei essa partida com over 1,5 gols na Copa da Holanda. O Feyenoord tem 67% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alkmaar tem 39%. No histórico são 33 vitórias do Feyenoord, 10 empates e 14 vitórias do Alkmaar. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Feyenoord ele vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Alkmaar vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Hibernian versus Celtic. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Celtic tem 72% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hibernian tem 33%. No histórico são 61 partidas para o Celtic, 26 empates e 12 vitórias para o Hibernian. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Celtic vem marcando gols nos últimos 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Na casa do Hibernian, temos over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo. E vocês não se esqueçam, dá um pulinho ali e se inscreva no canal para continuar tendo os palpites em todos os dias, beleza, galera? Vamos lá então, galera, para a próxima partida. Separei vitória para o Celtic feminino no primeiro tempo contra o Motherwell. Por que eu separei este mercado? O Celtic tem 79% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Motherwell feminino tem 28%. No histórico são 10 vitórias do Celtic e 2 empates. E a média de gols é de acima de 4,5 gols. Verificando em séries, o Motherwell vem sem empates nos últimos 5 jogos e perdeu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, o Celtic venceu o primeiro tempo em quase todas as ocasiões. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitória no primeiro tempo do Celtic na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, Lyon versus Lille. Separei essa partida na Copa da França com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Lyon e o Lille tem 72%. No histórico são 24 vitórias para o Lille, 19 empates e 17 vitórias do Lyon. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Lyon ele vem a 8 jogos marcando gols e o Lille vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas últimas 3 partidas das 6. E verificando na casa do Lyon, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, vem ocorrendo over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols. Próxima partida,
Paris Saint-Germain versus Brestois. Separei essa partida com o Paris Saint-Germain para se qualificar na Copa da França. O Paris Saint-Germain tem 69% de probabilidade de vitória e o aproveitamento das duas equipes é de 83% nos últimos 9 jogos. Verificando o histórico, são 15 partidas para o Paris Saint-Germain e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Paris Saint-Germain vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Brestois vem sem derrotas nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o Paris Saint-Germain vencendo 5 das últimas 6 partidas. E na casa do próprio Paris Saint-Germain, ele venceu 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, temos o Paris Saint-Germain vencendo a maioria das partidas. Então, para essa partida, nós teremos o Paris Saint-Germain para se qualificar, beleza? Próxima partida, Barcelona feminino contra Sevilha. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para o Barcelona. O Barcelona tem 92% de probabilidade de vitória para essa partida, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sevilha tem 89%. Nenhuma das duas equipes perde nas últimas 9 partidas. No histórico, são 18 vitórias do Barcelona e 3 empates, e a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Barcelona vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Sevilha também. E nos últimos encontros das duas equipes, o Barcelona venceu 5 das últimas 6 partidas com vitória no primeiro tempo em todas elas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitória no primeiro tempo do Barcelona em quase todas as partidas também. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Nottingham Forest versus Bristol City. Separei essa partida com um handicap de mais 3 para fora. Por que eu separei este mercado? O Nottingham Forest tem 63% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bristol tem 39%. Verificando o histórico, são 11 vitórias do Notts, 12 empates e 9 vitórias do Bristol. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Notts vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas, e o Notts não vence com mais de 3 gols de diferença em todas elas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Notts não vence com mais de 3 gols de diferença em nenhuma das partidas, e o Bristol ele não perde com mais de 3 gols de diferença na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei um handicap mais 3 para fora. Beleza? O handicap, para quem não sabe, ele é europeu e ele funciona da seguinte forma: o Bristol ele vai começar a partida com mais 3 gols, beleza, galera? Próxima partida, Aston Villa contra a Chelsea. Separei over 1,5 gols para essa partida na FA Cup. O Aston Villa tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 44% e na forma recente ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chelsea tem 30%. No histórico são 16 vitórias do Aston Villa, 14 empates e 32 vitórias do Chelsea. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Aston Villa vem vencendo a 10 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, São Paulo contra o Água Santa. Separei essa partida no Paulistão com over 1,5 gols. O São Paulo está muito bem nas últimas partidas, ele vem marcando gols. E ele tem 66% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Água Santa tem 61%. Verificando no histórico, são 4 partidas com 3 vitórias do São Paulo e 1 do Água Santa. E a média de gols é de acima de 5 gols. Verificando em séries, o São Paulo vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos que vem ocorrendo, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Santos contra Corinthians. Nesse clássico, eu separei um under 3,5 gols. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está quase equilibrada, com uma pequena vantagem para o Santos. E na forma recente, o Santos tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Corinthians tem 33%. No histórico são 24 vitórias para cada lado e 23 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Santos vem a 7 jogos marcando gols e o Corinthians vem perdendo a 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida, separei o clássico carioca com o Flamengo contra o Botafogo no Campeonato Carioca. Separei vitória e empate para casa nessa partida. O Flamengo tem 59% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botafogo vem com 56%. No histórico são 35 vitórias do Flamengo, 25 empates e 13 vitórias do Botafogo. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Flamengo vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e empatou 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes,
temos vitória e empate para o Flamengo em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate para o Flamengo na maioria das partidas. E o Botafogo jogando fora de casa, ele não vem tendo muita sorte. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu trouxe para vocês o bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Gaziantep versus Fenerbahçe, over 1,5 gols para União de Leiria versus Sporting. Separei Paris Saint-Germain para se qualificar contra o Brestois, over 1,5 gols para Aston Villa e Chelsea, e separei under 3,5 gols para Santos e Corinthians. E vitória e empate para casa em Flamengo contra Botafogo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!